E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de história, eu sou o tio Cássio. Deixa eu falar aqui. Na última aula nós falamos sobre comunicações passado e presente, falamos até da invenção do telégrafo, não é isso? Com o passar do tempo, a busca por meio de comunicação foram sempre evoluindo até chegar ao telefone. E vocês sabem quem inventou o telefone? Perguntei à mamãe e o papai. Com certeza, pelo menos a maioria vão dizer que foi o escocês Alexander Graham Bell. Mas não foi não, foi o italiano, deixa eu só lembrar aqui o nome dele, Antonio Meucci, pessoal. Bacana, né? Preste atenção aí nessa história deles. Muitos atribuem a invenção do telefone ao escocês Alexander Graham Bell. Apesar do mesmo ter recebido a patente do telefone elétrico, o precursor dessa invenção foi o italiano Antonio Meucci, que mesmo lutando nos tribunais, morreu antes de ser reconhecido como o verdadeiro inventor do telefone. Meucci passou parte de sua vida em Nova York. Em 1870, em território norte-americano, ele conseguiu capturar voz humana em uma transmissão. O italiano até chegou a patentear sua invenção em 1871. Porém, não constava nos documentos a transmissão eletromagnética de sons vocais. Além disso, não teve dinheiro, apenas $10, pessoal. Isso mesmo, apenas $10 lhe faltou para sustentar sua patente após 1874. Por conta de sua dificuldade financeira, ele foi obrigado a vender suas ideias. Graham Bell comprou de Meucci a patente do telefone em 1876. Registrou-se como sua. Assim, tornou-se mundialmente conhecido como o inventor do telefone. Mas parte dessa história foi revista em 2002 pelo Congresso dos Estados Unidos e Meucci foi reconhecido como o verdadeiro inventor do telefone e vítima. Pessoal, a invenção do telefone ela dinamizou as comunicações, estreitou o relacionamento entre as pessoas e ampliou os negócios entre as empresas. Só atender aqui, pô. Alô, telefonista? Me liga aí com Fortaleza, por favor. Pessoal, antigamente era mais complicado as ligações. Você tinha que ligar para uma telefonista e pedir para ela passar a ligação para onde você queria mesmo. Mas só há cerca de 62 anos que introduziu-se no Brasil a ligação direta. Só terminar aqui a minha ligação e já falo com vocês. Alô, mãe? Oi, benção? Mãe, a chave lá de casa está debaixo do tapete, mas não diz para ninguém não. Sim, máscara, eu tô usando máscara. Tira. Não, tô com mão na boca não, mãe, pelo amor de Deus. Não, é claro que eu tô com mão nos olhos. Tchau, mãe, tchau. Pessoal, é complicado, mas era mais ou menos assim. Tá passar pela marcação, não passa. Segura ainda Luiz Soares. Protegeu, fez o giro, sai da marcação. E lance do Luiz Soares, botou na frente, cruzamento. Cariús, tá lá dentro! Escuta aí. Ei, pessoal, e o rádio? Vocês escutam algum programa de rádio? Não é só colocar a musiquinha lá, não. Tô querendo saber se vocês escutam algum programa de rádio. A invenção do rádio ela foi também atribuída a um italiano. Vou ler aqui o nome dele para vocês, tá bom? Guglielmo Marconi, que patenteou a descoberta em 1897. Ela só chegou ao Brasil, a primeira transmissão veio ao Brasil em 1923, por Roquete Pinto, ok? O rádio ele é a união de 3 tecnologias. Vou mostrar aqui para vocês. A telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Inicialmente, o rádio tocava óperas como essa daqui, ó. O nome dela é o Guarani, de Carlos Gomes, tá bom? Agora, se atenta mais um pouquinho na história do rádio. Os anos de 1940 e 1950 ficaram conhecidos como a época de ouro do rádio brasileiro. Os programas eram transmitidos ao vivo, isto é, no exato momento em que estavam acontecendo. A programação de ouro do rádio incluía noticiários, programas esportivos, programas humorísticos,
Programas musicais que apresentavam artistas que cantavam seus sucessos e disputavam entre si para saber quem tinha o maior fã-clube, e o grande sucesso que eram as radionovelas, que com os seus efeitos especiais imitavam sons de ventania, chuva, raios e estimulavam a imaginação dos ouvintes. Pessoal, agora falando um pouquinho da televisão, que também é um importante meio de comunicação. Assim como o rádio, ela também teve um processo muito demorado. Aqui no Brasil, a televisão ela estreia em 1950 e a primeira emissora de TV brasileira foi a TV Tupi. Preste atenção, a primeira emissora de TV brasileira foi a TV Tupi. A programação apresentada inicialmente pela TV brasileira era variada como humorísticos, telenovela, jornalísticos e programas infantis. Um dos programas infantis pioneiros foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptado do livro de Monteiro Lobato. Na mesma época, surgiram programas jornalísticos como Extra e Repórter Esso. Hoje acompanhamos transmissões de futebol ao vivo, telenovelas, exibição de filmes, entre outros. E o celular, hein, pessoal? Hoje ele é utilizado por bilhões de pessoas, não é isso? Hoje nós usamos para fazer ligações, assistir filmes, jogos, enviar mensagens, entre outros. O primeiro celular ele é de 1973 e ele era bem maior do que os atuais. Chegava a pesar, gente, cerca de 1 quilo e a bateria só durava até 20 minutos. De alguns tempos para cá estamos vivendo uma revolução nos meios de comunicação. Um exemplo deles é a tão falada internet, pessoal. A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistiria, mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos de funcionamento independentemente de um deles apresentar problemas. A partir de 1982, o uso da ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico. Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos da América, mas se expandiu para outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Desde então, começou a ser utilizado o nome Internet. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Em 1987, pela primeira vez, foi liberado seu uso comercial nos Estados Unidos. Em 1992, começaram a surgir diversas empresas provedoras de acesso à internet naquele país. No mesmo ano, o Laboratório Europeu de Física de Partículas inventou o World Wide Web, o WWW, que começou a ser utilizado para colocar informações ao alcance de qualquer usuário da internet. Quase 90% dos usuários de internet estão nos países industrializados. Os Estados Unidos e o Canadá respondem por 57% do total, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a exploração comercial foi liberada em 1995. Universidades como as federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 1989. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, conectou-se um ano depois. Bem, gente, é mais ou menos assim a história de todos esses meios de comunicação. Agora imagine aí, como era desde o início você enviar uma carta para depois enviar um telegrama e hoje a gente faz apenas uma ligação. Geralmente para você fazer uma carta, vamos supor, vou fazer aqui uma carta para chamar o meu primo para o meu aniversário. Eusébio, coloco a data de hoje, né, a data que vocês estão hoje, e coloco: prezado, amado, meu querido primo, lhe convido para o meu aniversário, como você está? Falava toda aquela história. Já no telegrama tinha que ser bem rápido. Olá, te convido para o meu aniversário na data parará, parará.
E hoje não, a gente já faz algumas ligações, tem até a possibilidade de a gente fazer ligação, videochamadas, né, pessoal? Então vocês vão vendo aí toda essa evolução dos meios de comunicação, ok? Então, mais alguma dúvida sobre exercícios? Entre em contato comigo, tenta tirar essa dúvida que a gente vai estar aí disponível para tudo isso, tá bom? Abração e até mais!